Bem-vindo, meu amigo, minha amiga, pessoal que me acompanha aqui no canal, ou não, pode não acompanhar também, tá vendo só esse vídeo, mas seja muito bem-vindo. Meu nome é Felipe. Hoje, diferentemente das outras vezes, eu não falarei sobre história, filosofia ou filosofia do direito. Nós vamos falar sobre direito civil, mais especificamente sobre direito imobiliário, trabalhar um pouco noção de direitos reais, falar também sobre as características, atributos dos direitos reais e espero que vocês gostem do vídeo. Vamos começar dando um conceito de direito real para a gente trabalhar em cima dele. Depois eu vou dar exemplos e aí vai ficar mais fácil de entender. Eu peguei o exemplo é do livro do Scavone, Scavone de navio E, Scavone Júnior. É um livro, inclusive, muito bom, recomendo. É um tijolão, até mostro aqui. Teoria, direito imobiliário. Scavone, acho que dá para ver aí no vídeo. O conceito é dele. Vamos lá. Os direitos reais. Conjunto de normas destinadas a regular as relações jurídicas concernentes a bens, destaco bens, importante, suscetíveis de apropriação pelo homem e dotados de conteúdo econômico relevante e significativo. Então a gente já percebe aqui que, diferentemente do direito pessoal, o direito real ele versa sobre bens que o homem pode adquirir. E essa questão aqui do final, dotados de conteúdo econômico relevante e significativo, eu vou pedir licença para ler um artigo, coisa que eu não gosto de fazer, mas às vezes é necessário. Vou ler aqui o artigo 108 do Código Civil. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade, ou seja, a escritura pública ela invalida, ela é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Em outras palavras, se o imóvel tiver o valor, ou melhor, se a alienação for no valor maior de 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país, que eu não sei qual o maior salário mínimo vigente no país, acredito eu, o daqui de São Paulo, pelo menos, acho que está em 880, 900 reais, vamos colocar R$ 1.000, 30 mil reais. Eu nunca, acho que nunca vi um bem imóvel de menos de 30 mil reais. Então, o legislador ele coloca que praticamente é essencial a validade desses negócios jurídicos. Vai ter que registrar, vai ter que fazer escritura pública de praticamente todos os imóveis. A gente vai ver isso porque a questão da publicidade, do contrato. Vamos lá. O Código Civil também é interessante notar que ele não definiu a palavra propriedade. Muitas vezes o legislador ele tentou definir diversos institutos do direito e conseguiu. Algumas definições ficaram boas, outras ficaram ruins e a doutrina e a jurisprudência foram trabalhando em cima dessas definições oriundas do Poder Legislativo. Mas no caso da propriedade, a gente não tem uma definição. Porém, no artigo 1228, a gente tem os direitos do proprietário. E desse artigo a gente consegue extrair algumas características da propriedade, do proprietário. Tentar definir mais ou menos o que é propriedade. Vou também pedir licença aqui para ler o 1228. Eu tô moderno agora, para quem me conhece dos outros vídeos, eu não usava computador, mas agora eu tô com o Código Civil aberto no computador. Vamos lá. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Aqui ele fala de questão de posse e detenção, vou falar também eventualmente mais para frente, mas
vamos prestar atenção nesses verbos. Usar, gozar, dispor e reaver. Reaver, perseguir, entendam como sinônimos. E gozar também entendam como sinônimo a palavra, o verbo fruir, de fruição. Então, usar, gozar, dispor e reaver, que é o direito de você perseguir o bem imóvel que é seu. Eu vou explicar melhor essa questão do perseguir também. Entendam? É interessante que, como eu comentei no início do vídeo, aquele conceito que a gente tem de direitos reais, conjunto de normas concernentes a bens que podem ser adquiridos pelo homem, existe, eu li, achei um acrônimo na internet que fala assim, o proprietário, os direitos dele grudam no bem. Pega o verbo grudar, pensa no gruda. Aí você escreve assim, gruda, G de gozar, R de reaver, U de usar e D de dispor. O A acabou não servindo para nada, mas se quiser colocar pode pôr alienar, é porque o alienação já está implícito em dispor. Mas se quiser um A, pensei nisso agora. Tudo bem, então gruda, gozar, reaver, usar, dispor, e se quiser o A de alienar também pode usar. Isso é só para decorar, para fins de concurso, prova, o pessoal que está me assistindo em virtude disso, acho que ajuda. Entendam aqui usar como o uso do bem imóvel seria atingir a finalidade dele. Então, no caso, por exemplo, de imóveis residenciais urbanos, qual é a finalidade do bem? É a moradia. Então, se você é proprietário de um bem imóvel, entenda usar o bem como morar nele, ou mesmo, aí a gente vai ver também mais para frente, na parte de função social da propriedade, o mesmo alugar para uma família morar. Tem que ter alguém morando. Usar implica... se bem que a gente está falando de proprietário, então o proprietário usar seria ele morar com a família dele, tá? Usar. Dispor, eu até seria alienação total ou, por vezes, parcial do bem. Então você tem o direito de dispor. Esse talvez seja um dos mais importantes desses direitos do proprietário, que você tem o direito de vender aquilo que é seu, total ou parcialmente. Parcialmente ocorre muito com imóvel rural. Às vezes tem muitos alqueires, muitos hectares e a pessoa, não sei, está precisando de dinheiro ou por qualquer outro motivo, resolve vender um pedaço. Aí desmembra, faz o desmembramento, gera outra matrícula no registro de imóveis e assim por diante. Gozar e fruir, que eu tinha comentado que são sinônimos, entendam aproveitamento dos frutos. Exemplo para imóvel residencial, você aluga um imóvel seu para uma família morar nesse imóvel, ou você aluga um escritório para uma empresa, ou você, no caso de terras, imóvel rural, você pode fazer um arrendamento rural, ou você pode alugar para gado, por exemplo. Existem inúmeras hipóteses, mas entendam aqui gozar e fruir como o aproveitamento dos frutos oriundos deste imóvel. O que ele gera para você, você vai lá e tem um aproveitamento, você está fruindo. E a questão do reaver, que é o verbo utilizado no Código Civil, também poderia falar, é a reivindicação do bem. Isso vai acontecer, via de regra, quando você vai tentar reaver o bem a partir do momento que você perdeu injustamente a posse desse bem. Então você tem, em casos de esbulho, você entra com uma ação reintegratória de posse. No caso da reintegração de posse, desculpa. No caso da turbação, ação de manutenção de posse. E no caso de ameaça à posse, a ação é interdito proibitório. Lembrando aqui que esbulho não necessariamente é você perder a posse total do bem. Por exemplo, você tem 10 alqueires. Para o seu bem estar esbulhado, você não precisa não ter a posse, perder a posse dos seus 10 alqueires. Se você não tiver a posse de um desses alqueires e esse um alqueire você não conseguir nem entrar
nesse alqueire, não conseguir aproveitar ele para nada, porque, hipótese, MST invadiu um alqueire e tá lá, tem um monte de família acampando. Isso é esbulho. A turbação, e também, claro, total, se você perder a posse total, também caracteriza esbulho. No caso da turbação, é um incômodo. Uma dica, quem turba, perturba. É perturbação. Lembra disso? Uma bobagem, mas pode ajudar você depois também a lembrar. Então, a ideia da turbação é um incômodo, é uma perturbação que impede parcialmente o uso do bem. Exemplo, você tem uma casa e tem um amigo seu que fica trazendo tralha para você guardar. Se ele fica o tempo inteiro tirando e colocando coisa, tal, isso acaba te atrapalhando, é um incômodo na sua casa. Um exemplo talvez mais factível seria no caso de imóvel rural por passagem. Tem a sua fazenda e parte dela fica o pessoal transitando com gado. Isso acontece bastante. A ação correta é de manutenção de posse, porque aquele gado ele não vai, ele é transitório, perceba, mas há uma frequência. Então isso caracteriza a turbação também. E você, por ser proprietário do bem, tem o direito de reivindicar a posse desta área turbada. A questão da ameaça, para também dar um exemplo, seria eu pensei imediatamente no MST. Tá lá o MST, tem 500 pessoas do MST na cerca da sua fazenda, com porrete, armas, tentando invadir já. E você tá morrendo de medo lá dentro. A ação correta é o interdito proibitório, onde você vai conseguir eventualmente uma liminar, proibindo, falando, não, olha, essa terra pertence ao fulano, realmente, aqui a matrícula comprova e tal, então não vai poder entrar no imóvel. Vamos falar um pouquinho agora das características dos direitos reais. São 5 as principais, vocês vão perceber que é mais ou menos uma decorrente da outra. É interessante notar isso, uma vai gerando a outra, quase que implícito. Primeira delas, publicidade, oponibilidade erga omnes, O-M-N-E-S, omnes, CH. Já vou explicar, que é oponibilidade contra terceiros, erga omnes, contra todos, contra todo mundo. Terceira característica, direito de sequela, que a gente já comentou, nessa questão de reivindicar. E quarta característica, o direito de preferência. O direito de preferência aqui, lembrando que eu vou falar, é uma questão de hipoteca, não tem nada a ver com direito de preferência de lei do inquilinato. Eventualmente vou fazer outro vídeo para falar sobre lei do inquilinato, mas no momento a gente vai falar de hipoteca, direito de preferência em hipoteca. E a quinta característica dos direitos reais pode colocar números clausos, porque é um rol taxativo, já explico. Primeira questão, publicidade. Conforme a gente viu no artigo 108 do Código Civil, os imóveis com valor, a alienação do imóvel no valor acima de 30 salários mínimos do maior salário mínimo vigente no país, eles obrigatoriamente, para serem válidos esses negócios jurídicos, é essencial o quê? A escritura pública, o registro da escritura de compra e venda desse imóvel no cartório. Então vai precisar registrar. E é importante lembrar aqui que você está indo no cartório para dar publicidade. Então, teoricamente, todos sabem que você é proprietário daquele bem. Por isso que certidão de matrícula é pública. Então, em outras palavras, toda a sociedade deve observância à titularidade do bem. Você deve observar a titularidade do bem alheio também, respeitar, e é recíproco isso. A partir do momento que você tem um bem imóvel, devem respeitar a sua propriedade. E você tem sempre que respeitar a dos outros. Segunda característica, que é a oponibilidade erga omnes. Perceba como ela decorre da primeira. Por que você tem oponibilidade contra terceiros no caso de contratos de compra e venda ou de promessa de compra e venda, que é o exemplo que eu vou dar agora, que eu achei bem legal, para diferenciar um direito real de um direito pessoal? Porque é público. A partir do momento que você registrou em cartório,
Você deu publicidade, você está avisando toda a sociedade, falando, olha, este bem está sendo transferida à titularidade, está tendo a sua titularidade transferida. A partir desse momento, toda a sociedade deverá observar a minha titularidade do bem. Então é por isso, essa oponibilidade. Vou exemplificar também essa oponibilidade contra terceiros, oponibilidade erga omnes. Vamos supor que você faça um contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel. O que é isso? O Joãozinho promete para a Mariazinha que ele vai comprar o imóvel dela. Ele faz um contrato falando, olha, daqui 6 meses, a partir do momento, por exemplo, que você construir construir um muro, vamos supor que é um imóvel residencial, você fala, olha, eu compro o teu imóvel num determinado preço, eu compro esse imóvel, porém, eu quero que tenha uma cláusula falando que eu vou te pagar quando esse muro tiver construído. Então, vamos fazer aqui uma promessa de compra e venda, e a partir dessa promessa eu terei o direito de forçar essa compra depois. O que acontece? A partir do momento que você faz esse contrato e ele é registrado com firma reconhecida e 2 testemunhas, isso é muito importante. O contrato você só vai poder executar ele se ele tiver firma reconhecida, for registrado em cartório e tiver 2 testemunhas. Até você levar esse contrato a registro, ele não é um direito real. Ele não te protege de terceiros. Então, se no meio do caminho a Mariazinha pega e vende contra um terceiro, você pode até ir na justiça, mas o juiz vai falar, olha, você não registrou, isso aqui não constitui direito real. Pode até, eventualmente, ter um entendimento jurisprudencial em casos específicos que podem forçar a compra e venda. Mas, via de regra, só vai valer se for título executivo. E o contrato, repetindo, para ser o título executivo, ele precisa estar assinado com firma reconhecida, registrado em cartório e com, no mínimo, 2 testemunhas. Então, até você levar ele a registro, ele é um direito pessoal. Depois de registrado, se você, por exemplo, se a Mariazinha tinha feito no mês anterior, que ela registrou com você, uma promessa de compra e venda e não registrou, você pode forçar a compra, mesmo a outra tendo sido anterior à sua, porque a sua está registrada, a sua constitui direito real. Está gravado na matrícula do imóvel. Vamos lá. Direito de sequela eu já comentei, aquela questão de perseguir o bem, de reaver o bem, porque a titularidade é sua, não vou me estender muito nisso. Direito de preferência é relativamente simples. Você constitui uma hipoteca do seu imóvel, toma o dinheiro com o banco e dá o seu imóvel em garantia. Registrada a hipoteca, né, na matrícula do imóvel, o direito, como eu disse anteriormente, lá naquele conceito do começo, o direito real está vinculado à coisa, ao bem, e não ao seu proprietário. Então, o que acontece? Se você não pagar, alienar esse imóvel, lá na frente, vamos supor que tiveram 10 alienações, de repente você ficou sem dinheiro, não conseguiu pagar, e todo mundo que comprou o imóvel pagou bonitinho e tal, vamos supor que ninguém olhou matrícula, ninguém se preocupou com isso. O que o banco vai poder fazer? Ele vai executar esse bem para ele ter a preferência. Então, independente dessas alienações, ele é o detentor daquele crédito que você constituiu e registrou na matrícula do bem. Lembrando que hipoteca tem que ser registrada. Pessoal, não sei, hoje em dia eu já escutei tanta barbaridade de imóvel, de compra e venda que nem matrícula olham. E depois dá problema, pessoal. Por isso, consulte sempre um advogado. Então, o direito de preferência, como eu estava dizendo, tem essa questão do banco ter essa prioridade. Também porque o direito está vinculado à coisa, ao bem imóvel. Segundo a hipótese de direito de preferência, é interessante, é o princípio da anterioridade registral. Vamos supor que o imóvel valha 100. Você constitui uma hipoteca de 10, depois uma de 5, depois uma de 15, depois outra de 10 e vai constituindo hipoteca. Ainda sem dar, vamos supor que tenham sido 6 hipotecas.
a preferência é do primeiro credor. Então, o direito de preferência pode ser tanto na questão da execução do bem, caso inadimplida a dívida, ou nessa questão da anterioridade registral. Quem constitui o primeiro, claro, se estiver dentro da validade. Mas quem constitui hipoteca primeiro tem o direito de preferência. Quinta característica, números clausos. Os direitos reais só é direito real aquilo que está previsto em lei. Não é direito, não existe hipótese, não existe direito real que não está na lei. Artigo 1225 do Código Civil, você encontra lá os incisos do que são os direitos reais, o que é direito real. Aí tem lá a hipoteca, tem a anticrese e assim por diante. Podem ler o artigo 1225 depois. Observação ainda da publicidade, daquela questão de oponibilidade contra terceiros é que existe um certo sentido, um direito ativo, um direito passivo, não sei se esse é o melhor termo, mas existe uma relação de propriedade, proprietário e sociedade. Toda sociedade deverá observar a titularidade de um determinado bem. Existe uma relação aí triangular, portanto. Vamos lá. Dando continuidade, características do direito, desses direitos do proprietário. Primeira coisa, eu já vou adiantar aqui. Eu vou falar as 4 características principais, mas eu não quero que você já desligue o vídeo agora e saia por aí falando. Vou falar as 4, depois eu explico por que eu não quero que você saia falando. Escute a explicação inteira, por favor. Direitos reais são direitos do proprietário. Ele é um direito absoluto, ele é exclusivo, perpétuo e ilimitado. Esse 4º ponto eu vou me aprofundar mais porque eu vou falar em função social da propriedade. O direito é absoluto em termo, nenhum direito é absoluto. Então, quando o Scavone coloca um direito absoluto, ele faz umas ressalvas que eu vou falar aqui, mas essas características são interessantes a gente abordar, sim. A questão de ser um direito absoluto, como eu disse, nenhum direito é absoluto de fato. O que acontece é que você detém um mais amplo poder jurídico sobre o bem, a partir do momento em que você não atrapalhe o direito do outro. Então, e um direito absoluto é porque você comprou. Existe um termo, acho que em latim, usque ad infernus, usque ad sidera. Isso já foi usado no direito lá atrás. O que isso significa? Um direito absoluto, o direito de propriedade é um direito tão absoluto que ele vai do céu ao inferno. Do inferno ao céu, no caso eu falei primeiro inferno. Sidera, Ele vai do inferno ao céu. Então, comprou um pedaço de terra, pode erguer um prédio de 900 andares se você conseguir. Não, não pode. Exemplo, restrição no imóvel urbano. Lei de uso e ocupação de solo, zoneamento, plano diretor, vai falar, olha, aquela região ali é residencial, você não pode levantar um espigão lá e atrapalhar a vida de todos os moradores da região. Da mesma forma que em outras regiões vai poder ter comércio, enfim, isso vai ser estabelecido pelo plano diretor municipal. Isso perceba que é uma limitação a essa questão do direito ser absoluto, ele não é tão absoluto, é claro. Você pode usar, gozar, fruir, dispor, reaver, você tem esses direitos. Via de regra, você tem todos esses direitos, porque você é o proprietário do bem. Porém, existem essas limitações. Então, é para ser absoluto, entendam absoluto no sentido daqueles verbos que o artigo coloca. O 1228. Usar, gozar, dispor e reaver. Reaver barra reivindicar, gozar barra fruir. Sinônimos, comentei lá atrás. Absoluto. O segundo, exclusivo. O exclusivo, quando eu falo exclusivo, muita gente pensa, pô, mas eu posso ter um imóvel, seja ele urbano ou rural, eu posso ter ele dividido com alguém. Eu posso ter 50% para cada um. Pode. Você pode ter uma fração ideal de 1,32 avos de 100 metros quadrados. Quando houver eventual alienação,
vai existir um valor, vai dividir o valor. Você tem direito a 1/32 daquele valor. Sim, você pode. Mas a exclusividade que o Scavone coloca ele é exclusivo no sentido que, na sua inteireza, eu não gosto dessa palavra, mas ele usou essa palavra, eu estou repetindo a palavra dele. Na sua inteireza, o imóvel não poderá ter dois proprietários. Então não existem dois donos da mesma coisa, do mesmo imóvel. Fica um pouco paradoxal, mas eu acho que deu para entender essa questão. Você pode ter dois donos no sentido de 50% cada um. Porém, não existirão dois donos do bem na sua inteireza. Palavra chata, não gosto dessa palavra. A terceira característica, o direito do proprietário, ele é perpétuo. Isso é um entendimento tácito. O que se entende? O que daria a perda? O que ensejaria a perda do bem? Uma alienação, seja ela forçada ou voluntária, ou compulsória ou voluntária, ou a morte. Quando você compra um bem imóvel, quando você compra um bem, ou seja ele imóvel também, via de regra, você não pretende, acho que isso é aplicável aos bens imóveis, tá? Tô falando de bens imóveis aqui, não confunde, porque os bens imóveis, via de regra, você compra, você não vai. Por que você vai se desfazer dele? Só se você tiver precisando de dinheiro, enfim, porque senão você aluga o bem, você pode morar, você pode usar, gozar, dispor e reaver. Certo? A última característica, já estou acabando, é a questão do direito do proprietário ser ilimitado. Eu já dei uma ideia disso naquela questão do direito ser absoluto. A gente viu que não é absoluto, não existe nenhum direito absoluto. Ah, mas o direito à vida não é absoluto. Ah, o direito à saúde não é absoluto. Não existe direito absoluto. A questão do direito do proprietário ser ilimitado. O que acontece é que, como eu disse anteriormente, aquele usque ad infernus, usque ad sidera, ele, tudo bem, já houve uma aplicabilidade desse direito de propriedade. Mas hoje em dia ele é muito limitado. Muito limitado. Inclusive, se você construir alguma coisa, se você constrói no seu imóvel algo que não seja de utilidade para você, mas seja apenas... Imagina que você tem um vizinho insuportável, você quer encher o saco dele. O Scavone usou um exemplo de balonismo. Imagina que o seu vizinho pratique balonismo e você, só de sacanagem, aprova... Você tem, inclusive, na prefeitura, projeto aprovado para construir uma torre, para ferrar com o teu vizinho. Ele não vai mais conseguir praticar o balonismo que ele gosta, porque vocês são inimigos mortais. Se ele entrar com uma ação judicial e comprovar que você só construiu a torre para deixar ele infeliz sem praticar o balonismo, você vai ser obrigado a demolir essa torre. Percebe que nem dentro do seu terreno você tem tanta liberdade assim hoje em dia. Um outro exemplo, esse é o que pensei. Você mora numa casa, ao lado tem outra casa. Você sabe que o seu vizinho vai ficar final de semana lá naquela casa, mas você costuma viajar. Só de sacanagem você pega e liga um som alto, liga uma balada no talo, aquelas caixas JBL de 3 metros de altura, coloca lá no pátio, liga e vai viajar. Pronto. Deixa lá, ligado. Você vai atrapalhar pouco a vida dele. Encher o saco do cara o final de semana inteiro. O cara não vai dormir, vai ter que chamar a polícia. Vai ser um inferno. Então fica comprovado. E aí você vai ter... Ele tem direito a perdas e danos. Porque você fez só de sacanagem. Você, inclusive, se fosse uma festa, não sei, talvez você poderia até dar uma rave, mas eu não sei se teria algumas complicações legais. Mas a ideia é essa. E percebam também que aquele ad infernus ad sidera, ele também é limitado para baixo. Não é só para cima. Para baixo, por exemplo, você vai construir... Vamos supor que você queira fazer um porão gigantesco. Um porão que tem... muito grande. Ou melhor, você quer fazer garagem subsolo, né? No subsolo da sua casa. Tudo bem, você pode fazer um subsolo, projeto aprovado, maravilha. Agora, se você começar a construir sem nenhuma licença, sem nenhuma autorização, provavelmente você vai encontrar algum tubo no meio do caminho, vai ferrar a tubulação aí da sua rua. Perceba que
no final das contas, qual é a ideia dessa ilimitabilidade, ideia dessa limitabilidade do direito do proprietário? Nada mais é do que a propriedade exercer a sua função social e em prol, evidentemente, da coletividade. Um egoísmo de propriedade que já existiu em outros tempos não mais é observado, ao menos pela lei. Não poderá ser observado. Eu coloquei aqui também, vale anotar, você que gosta de latim, todo mundo que me assiste adora latim, estudou aquelas declinações, nominativo, genitivo, dativo, ablativo, vocativo, enfim. Ius abutendi. Ius, I-U-S, direito, abutendi. O direito de abusar. O direito de abusar seria também aquela questão do céu e inferno, infernus usque ad sidera. Também acabou essa questão do ius abutendi. Você precisa ter uma limitação em prol de toda uma coletividade. Para fins de concurso, prova, se a propriedade está ou não exercendo a sua função social, é relativamente simples. Questões objetivas é o seguinte: função social da propriedade urbana, residencial, qual é? Moradia. Então, se você comprar uma casa e deixar ela parada lá 20 anos, e aí? Não vai acontecer nada? Acontece. Acontece. Principalmente se ficar abandonada, porque começa a juntar bicho, começa a dar bastante problema. Mas tentem sempre exercer a função social do bem. Se tem alguém morando nela, seja você proprietário, ou seja, para o locatário, perfeito, o bem está cumprindo a sua função social. No caso de escritórios, por exemplo, a mesma coisa. Tem gente ocupando, tem empresas trabalhando? Sim, legal, está cumprindo a função social. Eu pensei num exemplo, talvez babaca, não sei, bobo, mas não sei quem conhece aqui em São Paulo, tem uma avenida, uma das principais avenidas aqui é a Avenida Paulista. Imaginem na Avenida Paulista, depois você pode colocar no Google Maps, coloca lá Avenida Paulista, se você não é de São Paulo, não conhece. Você vai ver que a Avenida Paulista tem um prédio atrás do outro, é uma avenida grande. Imagina que um sheik árabe resolve comprar todos aqueles prédios e fazer um terreno gigante, ele deixa lá o terreno, ele não faz nada no terreno. O que a prefeitura vai fazer? Aumentar a alíquota de IPTU dele progressivamente por 5 anos e depois desapropriar. Por quê? Porque aquela área não está exercendo a sua função social que deveria exercer de acordo com a lei. Para imóvel rural, é válida a produção. Então, o imóvel rural ele exerce a sua função social a partir do momento que a terra produz. Inclusive, uma grande propriedade improdutiva gerará mais impostos. O proprietário terá que arcar com mais impostos por deixar a terra parada. Então, quer dizer, ele não aluga para ninguém, mas ele também não faz nada lá e ele vai gastar mais dinheiro. A ideia é que produza, produção, enriquecimento do país, melhorar a economia, entenda como quiser. Fico por aqui, muito obrigado se você teve paciência de assistir. Se tiver alguma dúvida, pode mandar e-mail, tem lá no meu canal, você vai na última aba do lado direito, é lá, sobre. Aí você clica lá, vai aparecer meu e-mail, posso falar, é felipeprado39@gmail.com. Ou também pode comentar o vídeo, dar um joinha. Agradeço também a todos que já deram joinhas, valeu, muito obrigado. Fico muito feliz e espero que tenha gostado deste vídeo. Até a próxima.